Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, membro da 23ª Igreja Batista em Mesquita, meu querido amigo e irmão que chega até nós através desse canal concebido pela nossa igreja para que nós não ficássemos sem o conforto, sem o consolo, sem o ensino, sem a vida que a palavra de Deus traz para todos nós. É para isso que nós estamos aqui. É para que a palavra de Deus seja constantemente relembrada tanto às nossas mentes quanto aos nossos corações. Nós ainda estamos em isolamento social, nós ainda achamos que não devemos nos reunir, apesar de, pelas autoridades, nós já podermos fazê-lo, mas a nossa diretoria achou por bem ainda não. E nós vamos, é claro, nós vamos estar em contato com os irmãos e vamos, assim que considerarmos seguro ou o mais seguro possível nos reunirmos, nós estaremos entrando em contato com os irmãos e, como eu já tenho dito para os irmãos, eu aguardo ansiosamente por esse momento. Eu aguardo com muita expectativa no coração. Eu realmente sinto falta dos nossos ajuntamentos. Eu realmente gostaria que eles voltassem o mais rápido possível. Mas há muita coisa envolvida nisso. Nós precisamos pensar nos mais diversos campos para que nós possamos fazer isso com segurança, fazer isso de uma maneira que essa doença que nos aflige, que aflige o mundo nesse momento, não encontre nas nossas reuniões campo fértil para que ela se prolifere. Bom, dito isto, eu queria conversar com vocês hoje perdão, sobre como a gente pode aprender com o sofrimento. E para isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, no verso 37. Perdão, 38, verso 17. Isaías 38, 17. Olha só o que diz o texto sagrado. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esse relato é parte de um hino, é parte de um cântico de adoração proferido pelo rei Ezequias. Alguns chamam até de salmo. É um salmo de adoração contido no livro de Isaías, proferido pelo rei Ezequias por ocasião da sua cura. É o caso de um homem que, enquanto levava sua vida normal, foi acometido por uma doença mortal, mas lançou mão do recurso da oração. E ele orou a Deus pelo prolongamento da sua vida. Parece, os estudiosos dizem que ele estava muito deprimido porque ele era novo. Ele tinha cerca de 40 anos, mais ou menos. E ele estava muito deprimido quando soube a notícia de que, quando Isaías deu a notícia para ele, de que ele devia colocar suas coisas em ordem porque Deus o estava chamando. Ele não se conformou com aquilo, orou,
E por volta aí desse capítulo, se você ler a história, você vai ver registrado a experiência dele. E não para que ele fosse engrandecido, mas para a glória de Deus. Nesse momento, nós temos o mesmo Deus para nos ajudar. Nesse momento, nós temos o mesmo Deus, principalmente para nos dirigir. Ezequias coloca diante de nós um texto poético, é um cântico, é uma poesia, mas que fala muito, tem que falar muito aos nossos corações. Uma parte desse texto diz assim: em teu amor me guardaste da cova da destruição. O amor de Deus, meu querido, é a chave para que a gente possa decifrar tanto o mundo que nos cerca, mesmo nesse momento de pandemia, quanto a nossa própria existência. Tudo, para tudo, nós vamos encontrar resposta no amor de Deus. Em princípio, o texto fala exclusivamente, o sentido do texto, ele fala da recuperação de uma doença. Mas se a gente vai olhar mais profundamente, a gente vai achar o benefício que o amor de Deus fez à alma dele. Olha só que interessante. Ezequias começa dizendo o seguinte: foi para o meu benefício que eu tanto sofri. A primeira coisa que a gente aprende é que Deus nos educa. O sofrimento é sempre mais educativo do que a bonança. Não tenha dúvida disso. Infelizmente, numa relação contrária, talvez seja muito mais difícil de enxergar os benefícios, a educação que o sofrimento traz para a gente no momento que está doendo. Mas o sofrimento é sempre educador. O sofrimento sempre nos traz crescimento. E mesmo no sofrimento, a gente tem a certeza de que Deus nos ama. Olha só essa frase de Ezequias: tu amaste a minha alma desde a cova. Olha só que poesia interessante. Ele já admitia o final da sua vida. E mesmo admitindo o final da sua vida, ele não tinha em mente que o amor de Deus tinha se perdido por conta disso. Tu me amaste desde a cova. Mas o Senhor nos livra, na verdade, não só da cova de terra, mas em primeiro lugar, meu querido, Deus nos livra da cova do inferno. Deus nos livra da cova do pecado. Deus nos livra da cova do desespero. Deus nos livra da cova da tentação. Porque só Ele pode fazer isso. Ele é o próprio amor. Ele, Deus, como sendo o próprio amor, realizou isso pelas próprias mãos, realizou esse livramento pelas próprias mãos. Ezequias talvez não soubesse, ele via isso profeticamente, mas o amor de Deus em Cristo nos livra de todas essas covas. O amor quebra o coração caído e constrói ele novamente. O amor nos liberta da escravidão e depois nos captura para a liberdade.
Somos amados, meus queridos, para sair da tristeza, para sair do desânimo, para sair da fraqueza, da frieza, até mesmo da rebelião. Nós precisamos reconhecer isso com todo o nosso coração. A gente precisa medir esse amor, em primeiro lugar, pelo nosso pecado, pelo perigo de vida da nossa vida anterior e principalmente pela grandeza daquele que nos libertou e o que essa libertação custou para ele. Imagine o próprio Deus encarnado conversando com o Pai e dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que essa minha libertação, o que essa sua libertação custou para o Filho de Deus? É aí que a gente começa a achar a medida desse amor. Para Ezequias, quando ele ficou sabendo da vontade de Deus em curá-lo, a paz tinha voltado para ele e com a paz cânticos, tanto que ele compôs esse cântico. Talvez nós estejamos bebendo um copo amargo nesse momento. Nós, como igreja, certamente estamos. Mas a gente precisa ter ânimo, mas a gente precisa ter coragem, porque o fruto da vide, o copo que nós beberemos juntos, está nas mãos de Deus, está logo ali à frente. E certamente, quando segurarmos esse copo de novo, seremos pessoas melhores, seremos pessoas que darão muito mais valor a ele do que antes. Precisamos, meus queridos, aprender com Ezequias que, mesmo quando a vontade de Deus parece passar por uma experiência difícil para nós, Ele nos ama, Ele nos educa e, principalmente, Ele nos redime. Quando não nos redime da morte, o mais importante, Ele nos redime na morte. Que para nós a morte já morreu em Cristo Jesus. Lembre-se desse amor como um tesouro. Cante como Ezequias sobre esse amor durante todos os dias da sua vida. Que, mesmo cantando as mesmas músicas, a gente ache sempre uma motivação de cântico novo nos nossos corações, para percebermos a grandeza do amor de Deus para conosco. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, pela tribulação e te agradecemos, Senhor, na tribulação. Nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. E nós, Senhor, queremos te amar, nós te amamos e queremos te amar a cada dia mais. Senhor Deus nosso, alivia a nossa dor. Nós fazemos nesse momento o mesmo pedido de Ezequias. Alivia a nossa dor, Senhor. Tem compaixão dos teus. Tem compaixão daqueles que te amam. Precisamos, Senhor, de uma intervenção. Precisamos do teu poder e do teu amor sobre nós, mais do que nunca nesse momento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Precisamos da tua graça, do teu perdão e das tuas misericórdias sempre em nossas vidas. Nós falamos contigo não porque mereçamos, mas fazemos isso
em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que nós tenhamos um restante de semana tranquilo, vigilante, abençoado e abençoador.